Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo ao nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e na tarde de hoje tenho a grata satisfação, a alegria de receber aqui novamente o nosso companheiro Emerson Pantaléu Caparelli, que é representante do xamanismo no Fórum Interreligioso e de Cultura e Paz do Estado de São Paulo. Emerson, boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo irmão Afonso. Boa tarde a todos que estão assistindo. Desde já agradecendo você, meu irmão, e toda a produção, né, dessa TV, desse trabalho maravilhoso. É uma grande honra, mais uma vez, estar aqui para podermos conversar e aprender juntos. É um grande prazer, agradeço sempre o convite de vocês. Xamanismo. Vamos abrir essa caixa de surpresas novamente com perguntas aqui que chegaram. O nosso irmão Emerson já esteve conosco, mas o espaço, 45 minutos, é pouco para tanta pergunta, tanta curiosidade, tantas dúvidas. Nós vamos começar assim. O xamanismo indígena brasileiro tem atraído a atenção de interessados em todo o mundo. Emerson, você deve ter seguidores no estrangeiro, em outros países, nas suas redes sociais. Qual a sua percepção, a sua avaliação sobre o interesse dos estrangeiros no xamanismo brasileiro? O que eles estão procurando? O que eles estão querendo com essas pesquisas que fazem sobre o xamanismo? Então, irmão, é assim, logicamente que as pessoas, elas acabam querendo pesquisar algo, né, sobre aquilo que ou lhe atrai, ou ela sente necessidade, né, ali pelo modo de vida dela, está precisando de acessar algo, né, ou porque ela tem uma ligação espiritual, né? Então, o que acontece, como a espiritualidade indígena, ela é muito rica e complexa, né, a espiritualidade indígena brasileira, é extremamente rica e complexa, mas nem no Brasil mesmo ela foi muito aberta, né? Então você vê, os brasileiros não conhecem muito a espiritualidade e a cultura indígena, os próprios brasileiros. Aí a gente entra naquela questão de que os brasileiros muitas vezes não conhecem a cultura que tem no próprio país, né? Essa frase é até famosa, infelizmente é assim. Alguns conhecem, mas a maioria ainda não. Então, isso, quando ele assim, fica como uma referência, muitas vezes pessoas de fora acabam se interessando, né? Por quê? Porque ela ouve falar, porque ela sente a ligação espiritual, porque ela, agora com a questão da informação, da internet, isso fica divulgado, né? Então, acaba levando, tem referências aí, por exemplo, os Yanomami, ficaram muito famosos, né, na Europa, num trabalho que foi feito por uma suíça, isso virou até exposição no MASP, né, uma suíça que veio aprender com os Yanomamis, que são lá da Amazônia, os Kaxinawás, o Nicuim, lá do Acre, também ficou famoso, né, uma certa época com os seus cânticos. Então, isso acaba despertando, né, pessoas, muitas vezes, tem brasileiros, né, que foram morar fora, como tem alguns que falam comigo de Portugal, da França, do Japão, do Canadá, e outros, muitas vezes, são realmente pessoas estrangeiras que têm essa boa vontade de querer aprender. Claro, alguns levam isso para a banalização, como aconteceu com a ayahuasca, que ela foi para alguns países e se cobra um valor, assim, exorbitante para uma sessão de ayahuasca. Aí não é o caminho certo, porque ele está desvirtuando aquela ritualística, né? Mas quando é com bom senso, com respeito, é maravilhoso, porque a medicina dos indígenas chegando em outros países e aumentando, assim, o conhecimento de fora e despertando o conhecimento para quem mora aqui, para que possa se haver mais respeito e entendimento e usar isso na vida mesmo, né? Para auxiliar o seu modo de vida, a sua rotina e a sua saúde. Para você que está chegando aí agora,
Você está no programa Conviver e nós estamos conversando com Emerson Pantaleo Caparelli, que é representante do xamanismo no Fórum Interreligioso de Cultura e Paz da cidade de São Paulo. Emerson, nas literaturas, nós encontramos muitas citações sobre os chamados seres elementais da natureza, como os gnomos, os elfos, as fadas e vai por aí. Como é que o xamanismo interpreta esses seres e, naturalmente, as funções desses seres na grande obra divina? Perfeito, mas essa é uma pergunta bem legal. O que acontece, irmão, é assim, o xamanismo ele é muito complexo, né? Eu sempre falo isso. Como ele é muito complexo, ele tem várias linhas de entendimentos dentro do mesmo, né? Vamos dizer assim, eu trabalho com algumas dessas linhas, mas isso eu uso como referência, e, claro, o meu entendimento da minha base espiritual, que eu falo que todo mundo tem, né? Não existe melhor nem pior, mas existe a base espiritual de cada ser enquanto espírito. Então, dentro dos entendimentos, né, que eles trazem, e da base espiritual que eu tenho, a gente vai muitas vezes vendo referências que os indígenas usam por outro nome, mas, na verdade, é a mesma coisa que tem em outras vertentes, né, de tradições e culturas. Isso acontece muito, tá, Afonso? No caso dos elementais, os indígenas, eles trabalham com o que eles chamam de encantados. Né? Os encantados, eles estão muito presentes nas tradições indígenas do Nordeste, onde seres invisíveis, que não são humanos, mas são espíritos que regem, cuidam e são guardiões dos espaços da natureza e dos elementos que tem na natureza. Então, o encantado que protege uma árvore, o encantado daquela mata, o encantado dos rios. Então, são seres elementais. É que eles não usam esses nomes silfo, gnomo, duende, né? Mas os indígenas acreditam que existem seres assim. Só que os encantados, eles podem ser, muitas vezes, pessoas que desencarnaram e se tornaram encantados. Tem crenças que acreditam nisso. Aí ele já não tem uma característica só de ser elemental, ele também era um humano que meio que fez uma fusão, né, no plano astral, vamos dizer assim, com as energias e as vibrações telúricas, né, e etéricas, para trabalhar na questão entre o mundo astral e o físico. Na Amazônia, nós também temos os seres elementais encantados, né, mas tem nomes que são da própria língua. E muitas vezes esses guardiões, eles podem vir simbolicamente manifestado na figura de um animal, para passar um ensinamento, ou durante alguma das medicinas tradicionais, eles são algum daqueles que regem, né? Ou muitas vezes eles podem vir em sonhos. O indígena, ele presta muita atenção nos sonhos, no mundo onírico, e através dos sonhos, e também através de insights e percepções espirituais, né? Ele tem contato com seres invisíveis. E aí os encantados e elementais entram aí também, porque eles passam alguma orientação, eles passam algum aprendizado, eles te dão proteção. Tem para você ver, Afonso, por exemplo, tem um cântico, Pancararé, que é uma etnia lá do Nordeste, da Bahia, na região do Raso da Catarina. Tem uma musiquinha que eles cantam assim: lá na toca dos índios, lá não mora ninguém, lá moram os encantados, chama eles que eles vêm. Ou seja, é uma conexão para você ter com os elementais, com os encantados, já até arrepia, né? Por quê? Porque eles são guardiões, eles são seres que têm a sabedoria de proteger a natureza. Então, esse é o ponto-chave. Muito bem. Nosso programa hoje está sendo gravado e, portanto, nós não temos participação direta daqueles que estão nos assistindo. Mas eu recebi muitas perguntas por intermédio aí dos nossos canais, por intermédio do meu próprio e-mail, e eu vou dando aí espaço para que o Emerson Pantaleo, nosso xamã de plantão, aqui na tarde de hoje, com todo o carinho, com todo o respeito que ele nos merece. Agora é o seguinte, Emerson, existem mulheres xamãs? Com certeza. Existem mulheres caciques, que a gente pode chamar de cacica, né? Assim como do presidente, né? A palavra serve tanto para presidente como para presidenta, né? No caso, mulher também é a mesma coisa. Cacique ou cacica, que é uma liderança comunitária e social, né? Dentro da aldeia e uma liderança que entra em contato com o contexto urbano. E existem pajés, mulheres, ou
charamóis mulheres, né, que são as anciãs, ou podemos chamar de xamãs mulheres. Com certeza, Afonso. Inclusive, eu conheço algumas, né, eu trabalho com algumas, e você vê isso, Afonso, em todo o Brasil, tá? E fora do Brasil também. Então, as xamãs mulheres, o que que ela traz? Ela traz o sagrado feminino. Isso que é muito legal. Ela traz a voz da sensibilidade. Ela traz a questão da avó, da mãe, da anciã, né? Mas ela também traz a questão da guerreira, porque não deixa de ser uma guerreira. Como a gente vive numa sociedade machista, né? No modo geral, então, inclusive, os indígenas e quem trabalha com a cultura assim, mais tradicional, dos povos e comunidades tradicionais, tem incentivado muito as mulheres a mostrarem a sua cara, a terem a voz ativa, o poder de fala, e a mostrarem a sabedoria que elas têm. Então, eu posso até citar algumas aqui, né? Eu vou citar também, tem a cacica, por exemplo, de Miracatu, de uma aldeia guarani, é uma cacica. Nós temos a Tishone Funiô, que é uma mulher maravilhosa, de uma sabedoria muito grande, ela é considerada como uma xamã, né? São indígenas, né? Você tem a Simone Pancararu, que para mim ela é uma liderança espiritual maravilhosa, ela mora em Guarulhos, e você tem no Brasil todo figuras femininas que são sacerdotisas, né? Mas que são xamãs, que trabalham com a espiritualidade, que trabalham com cântico, com rezo, com cura. E aí, Afonso, você tem isso também vamos dizer, nos xamãs urbanos, tá? Uma das maiores referências que a gente tem no Brasil é a Carminha Levi. A Carminha Levi, brasileira, não é indígena, mas ela, há mais de 60 anos, trabalha com xamanismo e foi uma das precursoras do xamanismo norte-americano de chegar aqui para o Brasil. E aí vários outros xamãs em contexto urbano aprenderam muito com ela, como, por exemplo, Ciro Leão, que acho que você lembra dele, né? Que foi, vamos dizer assim, um discípulo da Carminha Levi. Eu aprendi muito com o Ciro e participei de vivências com a Carminha Levi. E você tem também isso em outros países, onde uma mulher é uma xamã urbana ou uma indígena pajé, que traz a questão da espiritualidade como auxílio, né, e benefício para quem estiver ali precisando, seja dentro da aldeia ou fora desse contexto. Xamã Emerson Pantaléu Caparelli. O xamanismo está intrinsecamente ligado à natureza. É triste fazer essa referência, mas eu não posso deixar de faltar com a verdade. A natureza do Brasil está sendo destruída como nunca o foi. A nossa Amazônia caminha para a destruição a olhos vistos ou olhos fechados dos nossos dirigentes, dos dirigentes da nação. Aqui em São Paulo mesmo, Edson, onde eu me encontro, na zona norte da cidade de São Paulo, a Serra da Cantareira, você sabe, está sendo depredada e loteada. O xamanismo está ligado à natureza. A natureza está desaparecendo. O xamanismo vai desaparecer também? Olha, irmão, é assim. Esse é um tema, assim, até complicado de falar realmente, porque eu sei que, dentre as religiões, né, cada um vê o destino da humanidade de um jeito, né, que pode ser similar ao jeito de ver uma tradição ao jeito de ver outra. No xamanismo, o que a gente acredita? Que sempre tudo está em evolução, né? Infelizmente, como você disse, nós estamos passando até, né, na atualidade, um dos momentos mais difíceis que já tiveram, né, no Brasil, e a gente vê isso em outros países, de desrespeito à natureza, porque o planeta chegou num momento em que o humano, a maioria, né, sugou, e visando o dinheiro e o poder, né, a fama, ou, né, ter muito poder como um todo, isso acaba por mostrar, assim, como que a maioria da humanidade age com a sua própria mãe. Isso é um absurdo? Mas a gente fala até no xamanismo andino, a gente usa essa palavra, Pachamama, Mãe Terra, ela é doação de amor a todo tempo, porque o ar vem dela, o alimento vem dela, a água, a terra, o fogo, tudo vem da grande Mãe Terra. Então, nós só estamos vivos por causa dela. E os seres vivos, né, a gente só está vivo por causa que os outros seres vivos existem aqui na Terra. Né? Quando o contrário não é verdadeiro. Se tirasse o ser humano, a natureza continuaria viva. Mas sem a natureza, o ser humano não vive. Muito embora o ser humano faça parte, né, da natureza também, que o certo seria um processo evolutivo benéfico a todos. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, felizmente, muitas pessoas que despertam para
se conectar mais com a natureza, para respeitar mais, e aí entra vários processos, irmão, que você pode fazer. Quem recicla está ajudando a natureza, quem diminui o consumo está ajudando a natureza, quem tem uma mente mais assim, elevada, né, pensando num bem comum, está ajudando a natureza, né, quem reza a hora também está ajudando a natureza, quem respeita os indígenas está ajudando a natureza, mas no fundo está ajudando a si mesmo. Então, quando o ser humano faz isso com a natureza, ele está inconscientemente, né, fazendo isso consigo próprio. Então, a destruição da natureza é também a autodestruição. O que a gente quer acreditar, né, irmão, que a gente sabe que é um momento, assim, onde muitos até cientistas, estudiosos dizem que é quase irreversível o que o ser humano tem feito para a natureza, e urge, né, que a gente acorde, e as grandes lideranças, as grandes nações, os grandes poderios aí, possam se conscientizar, cada um fazer sua parte para isso mudar. Para essa grave situação mudar. Essa questão ecológica, ambiental, deveria ser o ponto primeiro, né, de estudo e de ações de todos os governos, de todas as pessoas. E a gente não vê isso. A gente vê alguns falando, isso é legal, mas a grande maioria ainda não despertou. Pode ser tarde demais? Pode. Por outro lado, irmão, você falou do xamanismo, o xamanismo, a base é a cultura indígena. Eu não sei se o pessoal aí sabe, talvez você saiba, Afonso, nós temos 5% da população mundial indígena. E desses 5 a 10%, 80% dos espaços onde tem natureza no planeta são onde tem indígenas. Então, olha que interessante. Então, aonde o indígena tem, onde ele está, ele protege a natureza. Tanto que a natureza, 80% é protegida pelos indígenas. E isso só de 5 a 10% da população. Se todos fizessem como eles, né, se desses 5 a 10% fosse ao contrário, 80% cuidasse da natureza, com certeza a gente não estaria numa situação dessa. Então, o xamanismo, ele caminha muito com a cultura indígena, mas ele é também espiritual, né, ele é da consciência. Então, a gente vê muitas pessoas trabalhando pela espiritualidade, para respeitar a natureza, para usar os elementos em favor de todos, os instrumentos, os cânticos, as orações, as danças. Então, eu quero acreditar, né, e eu acredito que os indígenas também queiram acreditar, que nós temos que fazer a nossa parte, só assim vai poder despertar para que o outro também faça. A gente vê um caminho muito dificultoso, mas a esperança, né, ela sempre tem que ser a última que morre, né, e a gente sempre tem que lutar e fazer a nossa parte, porque se todo mundo desistir, aí que vai acabar de vez, né. Então, o importante é que cada um faça a sua parte, coloque como um ideal que o planeta e a natureza é a casa de todos, e sem eles não existe a humanidade. Muito bem. Emerson, você poderia nos explicar o que é um animal de poder e o que é um animal sombra? E como podemos saber qual que é o nosso animal sombra ou o nosso animal de poder? Ah, irmão, esse é um dos temas que eu mais amo fazer, sabe, Afonso? Inclusive, olha como nada é por acaso. Antes de começar a live, às vezes me vem uma inspiração, né? Eu me conecto, faço meu rezo, minha oração, e me veio assim, leva os animais de poder, que é um oráculo, né? Eu sou tarólogo, oraculista, né? E atendo com a força dos animais de poder. Eu trouxe, porque no final eu quero tirar uma mensagem de um animal que vai ser um animal aliado, ou seja, uma mensagem, uma orientação para passar para todos. No final, eu quero tirar, se você me permitir. Então, assim, Afonso, animal de poder. Os indígenas sempre falam que a gente sempre tem que aprender com todos os seres vivos, né? Então, na escala, o ser vivo mais sábio é a pedra, porque o reino mineral foi o primeiro que habitou a Terra. Então, ele é o mais antigo, o mais sábio, que mais tem sabedoria. Depois vem o vegetal e depois o animal, e só aí vem o humano. Então, nós temos essa consciência de aprender com os seres vivos. O mundo animal é de uma riqueza muito grande. Ele passa ensinamentos a toda hora. Né? Ensinamentos sobre o tipo de vida ali que aquele animal tem, sobre como ele se alimenta, sobre como ele anda, sobre como ele emite seu som, sobre o tempo de duração que ele vive. Então, fisicamente, você já aprende muito com os animais. E aí, o que acontece? O animal de poder, vamos dizer que é uma ferramenta dentro do xamanismo que a gente encontra nos indígenas de todo o planeta, cada um do seu jeito, mas tem referências ao aprendizado do animal, onde a figura daquele animal nos traz um ensinamento sobre o lado positivo e negativo da vida, ou seja, sobre o lado luz e sombra. Então, animal de poder é um arquétipo, né? Não é que é o animal que morreu e desencarnou, você vai se conectar com ele, não é isso.
é muito mais profundo. É uma sabedoria que aquele animal te passa para você aprender algo sobre você mesmo. Por isso que a gente fala que ele é um arquétipo, ou seja, ele está dentro de cada um de nós. E todo animal é um animal de poder, ou seja, todo animal pode nos passar uma orientação. Todo, inclusive os mitológicos, tá, Afonso? Assim, Pégasus, Fênix, unicórnio. E, claro, os animais das nossas espécies, o planeta todo, inclusive a barata, o rato, o gafanhoto, os animais que às vezes as pessoas têm nojo, medo, também passam ensinamentos, né? Então, eu vou dar um exemplo para a pessoa entender melhor. Vamos pegar a figura da onça, né? Que a gente chama em Guarani de jaguareté. A onça, ela é um animal que tem muita força física, né? Então, qual que é o lado luz, o lado positivo dela? A coragem, o não desistir, o saber atacar, atuar, a força, né? A destreza. Mas qual que seria a sombra dela? A onça muitas vezes se irrita, então o lado negativo é a raiva, é o atacar na hora errada. Então aí a gente já pega, o que eu posso aprender com isso? Se a onça aparece para mim, será que eu não estou sendo uma pessoa muito irritada, muito nervosa? Né? Ou será que ela está me falando, ative sua força interior, né? Sua destreza? Então, essas são formas de aprender com os animais. O animal de poder, ele está em todos nós, ou seja, todos temos um animal de poder. Ele caminha com a gente pela vida toda. E dentro disso, nós temos o totem, que a gente fala. O que é o totem? São 4 animais que fazem parte da nossa vida aqui na Terra, que é o animal principal, que tem a ver com a nossa personalidade, o animal sombra, que você citou aí, que eu vou explicar melhor, o animal dourado e o animal alado. O animal alado tem a ver com a nossa espiritualidade. O dourado tem a ver com as nossas crenças de outras encarnações ou dos nossos antepassados. E o sombra é aquele que tem a ver com a nossa sombra, ou seja, com o nosso inconsciente. Né? As pessoas, eu acho que já viram, os pessoal já deve ter visto aquela figura onde tem aquele iceberg, né? E tem a ponta do iceberg que ele está para fora, né? Ele dá para a gente ver acima da água. Mas embaixo tem um tamanho muito maior do iceberg, mostrando que a nossa parte consciente é 10%, mas o inconsciente do nosso ser é quase 90%. Aí que entra a sombra. Muitas vezes a gente é regido pela sombra. E a gente precisa aceitar que tem dentro de nós uma sombra e aprender com ela para libertar. Então, o animal de poder nos orienta a iluminar a nossa sombra e a fortalecer a nossa luz. Então, o animal sombra é aquele que nos protege de entrar em contato com a parte mais densa da gente mesmo. Ou que muitas vezes nos fala assim, ó, aquele caminho é perigoso, aquela energia daquele lugar tá estranha, aquela pessoa pode querer te apunhar lá pelas costas. Então, aí que o animal sombra aparece para te orientar. O contato com o animal de poder, Afonso, pode ser a qualquer momento, porque ele está no mundo onírico, ele está no mundo invisível, e ele está dentro da sua cabeça também, né? Então, por exemplo, eu vejo a figura de um animal, posso pegar aquilo como aprendizado. Eu sonho com um animal. Ali tem um aprendizado que ele está te mostrando. Eu vejo a figura de um animal na internet, no celular. Você pode, deixa eu pesquisar o que quer dizer isso, para você entender melhor sobre você mesmo. Aí que está o ponto, sabe, irmão? O animal de poder é uma ferramenta de autoconhecimento e de descoberta de você mesmo. E, claro, se autodescobrindo, você acaba lidando melhor com o mundo aí fora. Como descobrir o animal de poder? Isso, irmão, pode ou não depender de várias coisas. Eu faço uma vivência que às vezes dura 3, 4 horas, de preferência na natureza, para a pessoa entrar em contato com os animais de poder dela. Mas eu já tive situações que eu vi pessoas falarem que descobriram sozinha, numa meditação, ou durante o sono, ou ela pediu muito e aquilo apareceu, ou num jogo de carta, ou numa meditação com tambor. Então, assim, varia, né? E isso depende do momento que a pessoa está passando. Muito interessante. Você está falando, eu estou me lembrando de Jung, o discípulo de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e que pregava o lado sombra. Ele era meio chegado aí no xamãs, mas isso já é outra história que fica para uma próxima entrevista. Fiz uma coisa, Emerson, nosso xamã de plantão aqui, agradecido pela sua presença carinhosa, você sempre vibrante aí na sua crença. Durante o ritual xamânico, vamos lá para um momento do ritual xamânico. São evocadas entidades, espíritos. Qual a natureza dessa comunicação? Qual a destinação, o objetivo? E o que os xamãs conversam com esses espíritos, como eu estou colocando aqui, de acordo com a minha crença? Olha, irmão, é assim.
o trabalho ritualístico, xamânico, indígena, eu falo assim, que ele é muito profundo, né? E ele é muito de entrega, tá? Então, o quanto você se integra, né? Entrega para uma força maior, vai ser o que vai acontecer durante o ritual. E aí, o que acontece? Esporadicamente, todos que estão ali podem sentir algo, podem ver algo, podem sentir no coração, pode, sei lá, ouvir, entre aspas, telepaticamente, pode vir uma imagem aqui, né, na mente. Isso eu digo assim, não de quem está conduzindo, mas de quem está participando. Porque quando você faz um trabalho desse dentro da aldeia, muitas vezes tem aquela liderança indígena, né, o Charamói, ou as pessoas falam pajé, e tem os indígenas que ali estão também, com o seu cachimbo, né, que o cachimbo, né, que a gente chama de petenguá, com a sua maracá, com o seu cântico também. Então, quando você está em contato com essas forças, com o pé na terra, com o som da maracá, com o que o cachimbo te traz, o que essas ervas te trazem, ou no som do tambor, ou num cântico, ou no pisado na terra, isso se cria um transe, tá, irmão? Um transe. Ou seja, você entra em contato com uma vibração mais elevada, e ali você começa a ter intuições, insights, e começa, podendo ou não, ter contato com o mundo espiritual de forma mais próxima. Aí, quais os seres assim que trabalham? Existem os guardiões da natureza, que são seres, alguns podem chamar de devas, né? Isso no povo celta fala muito disso, né? O indígena não usa tanto esse termo, mas existem esses seres. Existem os xondaros, que são os guerreiros guardiões daquela casa de reza onde acontece o trabalho. Existem os encantados, né? Que também podem aparecer. Existem os animais de poder, que são guardiões e mensageiros. Existe o espírito dos elementos, porque quando você está num ritual desse, por exemplo, uma fogueira, você sente o fogo falando com você. Você ouve o silêncio dele, ele está te passando alguma coisa. Ele pode aparecer em uma forma. O fogo, às vezes, aparece numa forma, e essa forma te traz um ensinamento também. E, claro, existe, irmão, assim, os mentores de cada um, né? Os indígenas talvez não usem esse termo caboclo, né? Ou outros termos que têm outras tradições, mas são também espíritos de seres indígenas que já desencarnaram e que estão ali ajudando a aldeia. Ou são mentores mais elevados que protegem aquele espaço na natureza ou aquele ritual. Ou mesmo forças que são, assim, forças que são, como é que eu posso dizer? Que são aspectos de Deus, né? A gente chama, por exemplo, em Anderu, em Guarani, é o grande espírito. Mas tem aspectos que vêm através de Anderu, o grande espírito. Tem a força que vem pelo trovão, que é Tupã. Tem a força que vem pelo sol, que é Yamandu. Tem a força que vem pelo vento, que é Jacairá. Tem a força que vem pela lua, que é Jatsi. Então, você pode entrar em contato com essas forças. Ir lá receber alguma bênção, alguma cura, alguma limpeza, ou mesmo algum ensinamento que vem. Então, quando o xamã se conecta, ele pode se conectar pelos sons da natureza, pelos sons emitidos pelos instrumentos, ou mesmo por alguma invocação, né? Quando a gente faz o som da maracá, a gente fala que esse som está chamando os espíritos da floresta, para estarem ali se fortalecendo para aquele ritual específico que está acontecendo. É bem complexo, né? Mas quando você está, assim, por exemplo, num ritual desse, quando você se entrega, a força vem e você entende, né? Na prática, ali, a pessoa entende melhor. Bom, eu vou puxar agora um pouco a brasa para a minha sardinha aqui, na próxima pergunta. O xamanismo indígena preza muito a experiência dos mais velhos, dos mais idosos, tanto que muitos pajés e caciques tribais são pessoas de idade avançada. Qual é a importância dos idosos nessa filosofia xamânica e na prática xamânica? Eu estou fazendo isso aqui, a pergunta a um jovem, a um adolescente do xamanismo. Olha, muito legal essa pergunta. O que acontece hoje, você já vê várias lideranças jovens tendo proeminência, tá? No Brasil todo. Isso porque é importantíssimo, né, para que a cultura não morra,
para que a espiritualidade não sofra uma lavagem cerebral, né, para que ele esqueça a sua espiritualidade, ou mesmo para que ele não tenha referências para saber se portar ali e defender a sua cultura. Então, a gente vê lideranças, tanto de caciques quanto de pajés, tanto masculino quanto feminino, ou trans, né, também, como tem, que são jovens e que estão retomando essa resistência, esse saber da sua cultura, justamente para ela não se perder. Então, dito isso, nós temos a figura do ancião como uma das mais importantes dentro da comunidade. Você vê isso não só aqui no Brasil, viu, irmão? Você vê muito em outras, em todos, aliás, locais no planeta onde tem indígenas, você tem uma forma de se chamar o Conselho dos Anciãos e das Anciãs, porque aquele indígena mais velho, ele tem toda uma experiência de vida. E na cultura indígena não tem essa questão assim de, vai trazer o rabugento do mais velho. Não, o mais velho está ali para ensinar. Muitas vezes no olhar ele já está falando algo, no silêncio dele ele está passando algum ensinamento. E os mais novos, né, isso é uma prática comum numa aldeia, todos se juntarem em círculo e as crianças ouvem os mais velhos. Depois as crianças também têm direito à fala, todos têm. Mas o primeiro a falar e muitas vezes o último a se ouvir para tomar uma decisão são os mais velhos, são os mais antigos. Porque eles recebem também a influência ancestral dos originários que vieram, dos seus pais, avós, bisavós. Então o indígena respeita muito a ancestralidade, né? E a grande força da natureza, a grande mãe terra, Yanderu, os espíritos da floresta, ele pode se manifestar através de qualquer um, de todos. Mas muitas vezes eles vêm mais através dos mais velhos, através dos sonhos que os mais velhos têm para passar algum ensinamento. Os mais anciões, eles muitas vezes têm mais conhecimento das ervas, sobre como usá-las, sobre como manipulá-las, a forma certa de agradecer, né, a natureza por aquilo que dá. Então, é por isso que os mais antigos, mais anciões e anciãs são muito respeitados e são a base da estrutura de uma comunidade indígena. Muito bem, conversando com Emerson Pantaleo Caparelli, do xamanismo, na produção do programa de hoje, Fábio Bettinassi, diretamente lá de Araxá, Minas Gerais. Um abraço, Fábio, gratidão pela colaboração. Alex Monteiro, do bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, nosso agradecimento também a Bruna Paz e na divulgação Silvana Zandomeni. Os trabalhos técnicos competentes aí, que dão brilho à nossa entrevista, Rogério Palma e Jefferson Carvalho. Na edição primorosa, Edi Pontes. Abraço a todos, gratidão a todos. Emerson, vamos deixar... Eu tenho muita pergunta aqui borbulhando, mas o que eu faço? Eu vou deixar esses últimos minutos, nós temos aí os minutos pela frente, para aquele procedimento, para que você o faça com tranquilidade. E se der tempo depois, a gente volta em alguma questão. Tá bom assim? Tá ótimo, tá perfeito, irmão, tá perfeito. Eu quero até aproveitar e pedir desculpa, né? Eu tive uma questão aí na voz, tomei bastante chuva, fiquei gripado, né, nos últimos dias, estava aí fora de casa, na correria, sem, né, as minhas ervas, né, as forças aqui da mata, e acabei ficando bem gripado e bem rouco, né, graças ao Grande Espírito, aí no trabalho aí fortalecido, a minha voz melhorou um pouquinho, tá dando pra gente fazer a live. Eu provavelmente não vou conseguir cantar, mas vou usar o tambor e a maracá. Eu tô aqui, não sei se as pessoas viram, tô passando um pouco da jerimataia, né? O nome, acho que certo é jaramataia, mas no povo indígena a gente fala jerimataia, que é uma planta lá do Nordeste, que ela é muito bom, né, ela se transforma no líquido, né? É muito bom para parte respiratória, eu tô passando ela aqui. Então, vamos lá, irmão. Eu trouxe aqui o tambor, né, para quem não conhece, é um instrumento sagrado dos povos indígenas, em especial australiano, norte-americano, e trouxe a maracá, que é o chocalho indígena, que é muito importante para os indígenas aqui brasileiros. Eu vou tocar um pouquinho a maracá, tocar um pouquinho o tambor, e eu vou pedir para o oráculo, né, dos animais de poder aparecer e trazer uma mensagem para eu passar para todos aí que estão ouvindo. Essa mensagem é coletiva. Lembra que a gente falou? O animal de poder é um arquétipo que passa o ensinamento. Dentro, né, dos animais de poder tem um animal aliado, sabe, irmão? O animal aliado é aquele que pode ser qualquer animal, a qualquer hora aparecer para te dar um aprendizado. A pessoa fala, mas aquele não é meu animal de poder, mas é um animal aliado. Então, ouça o que ele tem para dizer,
porque ele sempre passa algum ensinamento. Então, vamos lá, meu irmão. Eu vou pedir para as pessoas, né, que estão ouvindo, se quiserem fechar os olhos, para sentir o som do tambor. O som do tambor, ele é o som da Mãe Terra, o som do seu coração e o som do Grande Espírito. Ocatanca morreu! Ocatanca! O Espírito abençoe a todos. Tomaé. Quer dizer que o Grande Espírito abençoe, toque o seu coração. Vamos, então, pedir para que o animal de poder possa aparecer, trazer para nós o seu ensinamento. O animal que aparece é a formiga. Tá? Então, a formiga aparece aqui como animal de poder nessa nossa meditação, e ela passa um ensinamento coletivo, né? Tem bem a ver com a formiga. Então, o que significa a formiga? Tá? O que ela está querendo dizer para a gente? A medicina da formiga é a medicina da paciência. Tá? As pessoas falam, é da trabalho em equipe, né? É do trabalho em conjunto, é também. Mas a base é a medicina da paciência, a ciência da paz. Então, a formiga é uma construtora, né? Assim como o castor. Mas ela é também agressiva, né? E tem resistência, né? Tem sabedoria, né? E, ao mesmo tempo, ela tem um sacrifício, né? Porque a formiga, ela se doa muito. E ela tem a consciência de que sozinha ela não é nada, né? Mas, junto com a comunidade, pode exercer uma força muito grande. Então, é o sucesso por meio do esforço. Então, ela tem a ver com comunidade, né, a comunidade, com paciência, com trabalho duro, com resistência, com força. Então, o que ela está falando para a gente, irmão? Ela está dizendo para a gente tomar cuidado com o lado sombra, que é a da impaciência. O lado sombra da formiga é o de desistir, por se irritar, né, por olhar só uma mesma direção e não abrir os olhos para as outras coisas. Né, de viver uma bolha, por exemplo, é um lado sombra que a formiga nos ensina. Então, tome cuidado para ver se os nossos pensamentos, nossas ações não estão sendo muito fechadas num modo nosso só de ver, porque isso gera falta de empatia e falta de compaixão com o próximo. E no lado luz, a formiga está falando assim, exerça a paciência, não só com as situações e com o outro, mas com você mesmo. Então, exerça a paciência, exerça a resistência de você sempre ser você mesmo, né? Não querer se comparar com os outros, e não se esqueça de trabalhar em comunidade. Tem a ver com aquilo que eu estava falando da natureza, de trabalhar no coletivo, em cooperação, e lembrar que você não está sozinho no planeta, e que é importante que a sua ação seja boa para você, para o próximo, para a comunidade e para a natureza como um todo. Nós conversamos aqui no programa Conviver de hoje com Emerson Pantaléu Caparelli, representante do xamanismo no Fórum Interreligioso e de Cultura e Paz do Estado de São Paulo. Emerson, com todo o respeito que me cabe, mas eu não resisto a essa colocação. Não tem nenhum tamanduá por aí atrás de nós, não, né? Sim, há vários tamanduás, né? Há vários tamanduás, com certeza. É que aí o tamanduá também tem o seu ensinamento, né? Então, tudo é ensinamento, tudo é aprendizado, né? Para quem não sabe, o tamanduá com a língua comprida acaba com as formigas, não é isso? Isso mesmo. É que muitas vezes o tamanduá é a gente mesmo, né? Ou é um aspecto nosso mesmo. Olha só, isso é muito bom. Aí que tá a questão.
Isso é muito bom. Isso é reforma íntima, isso é muito bom. Exatamente. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Olha, nesses minutinhos finais do nosso programa, eu deixo aqui, você a última vez que esteve nos comoveu com aquela prece cantada, faz um esforço, só um pedacinho nesse instante, para atender os nossos amigos internautas, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio e nos vendo pela TV Mundo Maior. Maravilha, irmão. Tá bem. Eu vou usar então o tambor, que como o tambor é uma voz mais grave, aí eu consigo a entonação do jeito que eu estou um pouco melhor. Bom, então esse é um cântico em gratidão à Mãe Terra e em gratidão ao Pai Céu, é na língua Lakota, tá? O maquinaio, hoe, hoe. O maquinaio, hoe, hoe. O maquinaio, hoe, hoe. Tom Kashila, o maquinaio, hoe, hoe. O maquinaio, hoe, hoe. O maquinaio, hoe, hoe. O maquinaio, hoe, hoe. Não cochila, o maquinaio, hoe, hoe. Gratidão. Programa Conviver, recebendo hoje nosso irmão Emerson Pantaléu Caparelli, xamã, representante do xamanismo, no Fórum aqui de São Paulo, de Cultura e Paz. Nossa alegria em tê-lo aqui conosco, com essa vibração boa que ocupa os nossos corações, a nossa gratidão em nome da Fundação Espírita André Luiz, pela sua presença, ainda que pelo Zoom, sinta-se sempre acolhido aqui entre nós. Emerson. Com certeza, muito bem acolhido, por sinal. Muito obrigado, Afonso, meu irmão, muito obrigado a todo o pessoal da produção, aí da TV Mundo Maior, a todos que estão ouvindo, gratidão, e estou à disposição, vocês podem procurar eu nas redes sociais, como @essenf.xamanismo, ou Emerson Pantaléu Caparelli, tem meu nome aí, estou sempre à disposição, agradeço mais uma vez, irmão, e muita paz, amor e luz a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com o diálogo interreligioso, no programa Conviver, da Rede Boa Nova de Rádio, da Fundação Espírita André Luiz, da TV Mundo Maior. Obrigado e até lá. Você acompanhou Programa Conviver.